pessoal, sejam bem-vindos ao canal das primas da Bright Strass. Você é novo por aqui? Nós somos primas, não temos nenhuma relação com o primo rico, o primo pobre, Mayra Card e afins. Somos primas da Bright Strass, que são personagens do livro Os Buddenbrook, do Thomas Mann. Tem toda uma história por trás, então depois conheça os outros vídeos da nossa playlist. E, assim como Thomas Mann, temos raízes alemãs, representadas pela Tati, e raízes brasileiras, que somos nós. Caso você não saiba, já fica aqui uma curiosidade. A mãe do Thomas Mann era brasileira, então se não fosse uma mãe brasileira, nós não teríamos a Montanha Mágica e vários outros livros para ler. E o nosso canal é assim, muita cultura e baboseira junto, tá bom? Hoje a gente vai voltar com o iniciando o ano, né? Tem os vídeos do nosso projeto Shakespeare, as leituras coletivas que a gente faz, mas não podia faltar, né, no Booktube, Bookverso, os top melhores e piores livros do ano. Nesse vídeo aqui a gente vai falar do nosso top 5 melhores livros. E nós três fazemos bastante leituras juntas. Já espero, não sabemos ainda, a gente não trocou umas com as outras, a gente sempre deixa para descobrir no vídeo, mas já espero pelo menos 2, se não 3 livros iguais, e aí vai variar a posição talvez, mas eu acho que nem isso, entre nós três. Então a gente vai falar aqui juntas do quinto até o primeiro, sendo que os primeiros eu acho que não vai ter muito suspense. Então, vamos lá, meninas, comentar as melhores leituras desse ano, que, pelo menos para mim, acho que para vocês também, no geral, foi um ano de muitas boas leituras. Com Sim. certeza. Foi difícil escolher fazer um top 5. Muito difícil. Eu acho que foi o ano para mim mais difícil, porque eu li tanta coisa boa que eu não tive muito tempo para ler as porcaria que eu gosto de ler, sabe? E aí ficou difícil, muito difícil de botar assim top 5, né? E agora eu tava pensando assim, sabe? Eu fui separar, né, os top 5 e eu me dei conta de uma coisa, que os que eu tinha feito uma retrospectiva publicada no Instagram e variou, sabe? Eu descobri mais um que eu colocaria lá, que eu não coloquei, colocaria, sabe? Eu comentei isso Mas no meu faz post. parte, Essa né? lista pode mudar a qualquer momento, Pode, inclusive 1 minuto depois de eu decidir. É Exato, muito difícil. A exato, é Marizinha postou muito. um texto sobre isso, né, no Substack. Uhum. E é bem isso, é Ah, muito exato. difícil. É muito difícil o top e é muito difícil ordenar o top. Então essa lista só vale até o momento que está sendo gravada, tá, gente? Amanhã já mudou, é sacanagem, mas é verdade. E eu sempre, já fazendo mais propaganda aqui do nosso canal, a gente tem o projeto Shakespeare, que a gente faz leituras conjuntas das peças. A gente começou lendo algumas o ano passado e continuamos. Para quem está com curiosidade, vai lá, olha no nosso canal, tem, no nosso Instagram das primas tem, a gente está tudo detalhadinho. Aqui na descrição a gente também vai deixar já uns links. Mas eu sempre bato naquela tecla que, para mim, Shakespeare tinha que ter um top 5 só dele, tinha que ter uma lista só Shakespeare e o resto, porque é muito difícil deixar ou colocar o Shakespeare na lista top 5 junto com os outros. Mas, enfim, eu consegui. Vamos ver o que vai aparecer aqui de resultado. Idem. Então, vamos lá. A gente vai começar. A Nani começa e a gente faz a roda aí. Tá. Então, vamos começar pelo quinto melhor, né? Como eu disse, é muito difícil. E para esse quinto, eu já começo roubando, né? Eu escolhi um representante do quinto, vou explicar por quê. Mas eu comecei ano passado e concluí esse ano a tetralogia da Helena Ferrante, né? E esse ano eu li o terceiro e o quarto. Minha lista estava com muitos clássicos e eu já quis botar um representante de literatura contemporânea e representante da tetralogia também, porque eu não vou botar os 4. Eu escolhi o terceiro volume, que é a história de quem foge e de quem fica. Como eu comentei também lá no post que eu fiz, eu acho que eu vejo muita gente que gosta muito do segundo, então eu acho que vai um pouco da sua fase da vida, né? Porque no terceiro é bem a fase adulta delas, casamento, divórcio, maternidade, a vida profissional bastante. Então acho que são temas que me tocaram mais.
além da experiência de leitura, né, que é uma coisa que a gente fala bastante, né, a gente não está aqui, tipo, analisando, nossa, porque essa obra é perfeita, é bem escrita, não temos nem critérios técnicos para isso, né. Um critério que eu tentei usar é livros que me tocaram, e esse livro foi aquele que eu postava comentário assim: "Não acredito! Ai, meu Deus! Não!". É um livro, assim, que você interage muito, né, você fica o tempo todo: "O que que vai acontecer?". E numa análise, assim, da obra como um todo, ele aborda muitos temas, né, como eu falei, ele se passa nos anos 50, né, se não me engano, em Nápoles. Então, da mulher, da vida profissional dela na época, da vida familiar, tem toda a questão da sociedade lá, da máfia italiana, tem questões muitas, todas as questões femininas, né, que pode imaginar. Então, assim, é uma historinha envolvente, né, que a gente chama de novelinha, mas que aborda, assim, se você botar no papel a quantidade de temas que essa mulher conseguiu abordar nessa tetralogia, é impressionante, né. Aí eu falei: "Não, esse vai ter que entrar no top". Então esse fica o meu número 5. Malu, e o seu? Foi uma O meu surpresa, número hein? 5 é um livro que eu li com vocês, Ó, Meridiano de Sangue. Eu adorei o livro. Eu, assim, não conhecia nada do Cormac McCarthy, então, assim, foi para mim uma grata surpresa, e não tão surpresa que todo mundo já falava super bem dele e tal, né, mas tipo, bah, eu adorei, eu gostei dele, assim, eu acho que comparado, assim, com 2022 eu li Faulkner pela primeira vez, então foi, assim, o meu Faulkner do ano, assim. Até o estilo, assim, um pouco, né, parecido. Eu adoro os autores americanos, os mais antigos, os contemporâneos, as autoras, e, bah, adorei Meridiano de Sangue. A história tem coisas que eu gosto, tem o diabo, como eles gostam de falar, que eu tenho um pacto com o demônio, adoro uma história com o diabo no meio. Porque eu acho que todas as histórias têm o diabo, só que algumas referem a ele mais Abertamente. diretamente, é. abertamente, né. Uhum. E eu acho muito legal quando eles conseguem descer ao inferno, assim como acontece nessa obra. Então esse aqui ficou meu número 5, mas eu confesso pra vocês que foi bem difícil. Tem uns livros aqui que eu não gostaria de deixar em branco esse ano e que vão ficar, porque tem que escolher 5 para o vídeo, né. Uhum. Sim. Número 5 ficou Meridiano de Sangue. Se vocês ficaram curiosos, perguntar pra Malu lá no grupo que ela responde. Quais são os outros indicações aí? Acho que a É, gente vai até falar um pouquinho daqui a pouco deles, é, eles acabam aparecendo nas conversas, né. sim. Bom, o meu também, vou falar, foi super difícil colocar em ordem aqui, e também, que nem a Nani falou, a ordem pode mudar ou podem mudar os livros a qualquer momento. Mas enfim, hoje, quando eu estava separando aqui, eu peguei esses e falei, são esses. E eu peguei, trouxe aqui o livro do Voltaire, Cândido ou Otimismo. Eu tinha colocado, acho que comentado sobre esse livro numa das tags que a gente fez, de livros que eu gostaria de terminar esse ano. É o ano passado, é claro. E o 2023, então foi esse aqui. Ótimo esse livro. Eu falei assim, como que eu ainda não tinha lido? E eu falei, ele tem que entrar na lista. Como ele está com uma concorrência muito grande, ele entrou aqui no 5º lugar, mas eu tinha que colocá-lo, porque eu acho que tem muita coisa, anotei muita coisa, achei muito legal. Acho assim, ele merece uma releitura. E acho que qualquer um, em qualquer momento ali, tem esse livro à mão, deve ler, porque é um livro muito bom e ele merece com certeza uma releitura. E é rápido, não é nada muito difícil, né? Ele tem, claro, se você for estudar o livro, tem muita coisa, mas as notas também são excelentes nessa editora, da editora 34. E assim, quem quiser, é uma boa edição essa daí, mas eu sei que tem a edição da Penguin também. Não sei como que ela é, mas creio que deve ser boa. E também tem, acho que aquelas versões bem baratinhas, acho que se não me engano também, talvez tenha até no Kindle Unlimited. E assim, é uma leitura. Endosofágica, Não, tô. no Kindle Unlimited. Então, eu acho que vale a pena, porque é rápido e agrega muito. É uma leitura muito. Eu falei, pensei comigo, como que eu ainda não tinha lido esse livro? E entrou pro Esse top livro 5. é muito bom e é daqueles de reler bastante. Faz tempo que eu não releio, até eu comprei essa mesma versão tua, mas Uhum. ainda não reli. E E ele tem as figuras muito legais também nessa muito edição. É legais. muito bonito, assim. Tem. Ele é Eu li bem. nessa também. E é um livro que tem várias adaptações, e tem uma que eu adoro falar, que é uma novelinha da Globo chamada Eta Mundo Bom, e o Pancrácio é feito pelo Marco Nanini.
é muito bonitinha. Acho que deve ter nesses Globoplay, alguma coisa assim. Não Eu sou sabia. apaixonada pelo Marco Nanini. Guria, é um amor, aquelas novelas das 6 que sempre são bonitinhas, Uhum. assim, né. E e ele nesse papel, assim, ele em qualquer papel, né, ele é bom em qualquer coisa que ele faz. Malu, para vocês que são novos aqui, nossa rainha das Uhum. adaptações, Isso. Das Sabe tudo. aleatoriedades. sempre trazendo, É. referência. Uhum. É, nunca são as referências mais Do cinema clássicas. clássico à novela das 6. É. Claro. De óperas a Fábio Júnior, estamos aqui. É, bem lembrado. Exato, exato. Mas é, Bom, mas ó, Rodrigo é vou amor. começar os palpites ao longo do vídeo. Pode Já não vou falar. não, vou deixar no Ah, Tati. fala lá. Esse da Tati foi surpresa, eu tenho um autor que ainda tem que aparecer no top dela em algum lugar. Depois eu comento se apareceu ou não. Bom, em quarto lugar, eu selecionei um aqui que talvez vocês estranhem a posição, mas é a lista de hoje, valendo Uhum. data de validade hoje. Hoje. Que vai ser o representante do nosso projeto, mas eu acho que ele é um que está muito longe dos outros e estará para sempre até a gente acabar de ler, que é o nosso Hamlet. E aí eu escolhi essa edição do Hamlet, o Amileto, que a gente já falou várias vezes aqui no canal, mas para quem, né, tá vendo só as tags ou esse vídeo, não é uma releitura, né, uma história que o Rodrigo Lacerda criou, em que um diretor de uma peça de teatro está explicando a peça Hamlet para um ator atuar. Mas contém o texto original da peça também, e entre os trechos da peça original vem certas explicações, mas conversando e com muito bom humor. Então, é 2 vezes o melhor, né? Primeiro que Hamlet, a peça do Shakespeare, já é maravilhosa, e essa é uma que tenho certeza que eu vou ler 1000 vezes. Eu já estou com vontade de reler. A gente leu tem, não sei, 6 meses, talvez um Sim. pouco mais. Tem muita referência e tem bastante gente lendo agora, não sei se é algo de início de ano, não sei se no de vocês também, mas eu tenho visto no meu Instagram muita gente lendo e aí botando trechos e eu já fico: "Ai, saudade, Ai, quero eu reler". que saudade. Queria ter essa peça decorada, né, assim, tem muita coisa boa. E em segundo lugar foi o trabalho do Rodrigo, que aí a gente, né, elogia um autor morto e um autor vivo ao mesmo tempo, que eu amei esse livro, é de gargalhar, gente, assim, é muito bom e a gente não cansa de recomendar aqui, né, no canal. Então Não, fica como meu Shakespeare e também o Rodrigo Lacerda. Já a gente rouba, né. É. 2 em 1 no meu quarto lugar. o Rodrigo Lacerda, como eu já tinha comentado uma vez aqui, que por nós ele ia ter muito trabalho, ele ia passar a vida só trabalhando, Sim. porque o Macbeth dele também foi ótimo, o bilíngue dele, nossa, Uhum. sensacional. Outra pegada, né, mas Sim. sensacional. O meu quarto, gurias, ele é muito bom, mas ele ficou em quarto, porque esse ano eu li muita coisa muito boa. E eu tenho Sim, certeza para que eu eu colocar ler Hamlet no quarto lugar foi sofrido, né. é É. sofrido, né. Ó, é o Moby Dick, tá. E me surpreendeu mesmo, porque mesmo quando eu estava lendo, eu achei que eu não ia gostar. Tinha umas Eu partes, lembro. assim, Eu A gente lembro. lembra, né, Tá? Lembro. que saco! Daí graças a Deus tinha pessoas que também tinham tem partes que ele fala sobre barco, só que ele fala sobre minúcias, assim. A parte que ele fala sobre carvão, eu achei um saco, apesar de ser uma coisa importante pra época, o carvão e tal, tararã. E aí só que daí ele em seguida, ele junta com uma parte que ele fala sobre marcenaria, e eu adoro marcenaria. Tá vendo? Que muita gente achou um saco e eu achei o máximo. Então assim, só que assim, que baita livro, né. E quando ele fala de Começo é advogados? sensacional. É, É, Onde você se também. sentiu? eu tô praticamente largando cada vez mais a advocacia, te contar, que avacalha a nossa raça. Eu não gosto de juiz, tá, que bem pior que os Ai. advogados. Não, tô brincando. Gente, assim, ó, livraço, acho que é um livro para reler se não era um livro para eu ler esse ano, tendo lendo tanta coisa boa, porque daí não É. ficou o melhor É. do ano, mas certamente seria qualquer outro ano ele ia estar o top número no alto do pódio, É, né. vamos falar a verdade que o nosso top 5, todos eles entrariam no primeiro lugar, se a gente De tivesse qualquer outro lido ano. em anos É, separados, né. Qualquer outro ano, né. foi Exato, um É, exato. essa é a realidade.
Bom, É, acho que não vai ter muito mais surpresa aqui. Eu vou ter que até repetir o que a Malu já colocou no dela. O meu, Era o essa a meu, minha aposta. o Eu meu já tô quarto, tranquila. o meu quarto é esse aqui, tá? Meridiano de Sangue do McCarthy. Eu pensei hoje de manhã. Eu falei assim, eu ia pegar o Passageiro, sabe? Aí eu falei assim, não, peraí, o Passageiro eu preciso reler com as meninas. E aí eu falei, não, então eu vou, como eu vou ler logo de novo, porque ele também, assim, esse aqui sem comentários, a Malu já O, falou, o passageiro ela tá guardando para melhores desse. eu tô guardando pro melhores desse, ou quando a gente for reler, eu for reler e vocês forem ler. Porque tem tanta coisa que eu acho que a gente tem que falar, que eu falei: "Não, vou guardar". E aí eu falei assim: "Mas eu também tenho muita anotação da continuação dele, que é o Stella Maris". Eu falei: "Eu não sei daí escolher entre os 2". Eu falei: "Então eu não posso considerar que é um livro só". Então, falei: "Vamos ficar com este aqui, Meridiano de Sangue". Também a Malu já falou. Vou falar só uma coisa que o livro me fez pensar, tá, para dar vontade de quem não leu ainda ler. Tem muito sangue, tem muita coisa que realmente é difícil de ler, não é fácil ler esse livro. A violência é muito forte, as cenas são assim, são descritas de uma maneira que realmente acho que dá, né, mexe com a gente. Agora, eu fiquei com uma impressão de ter chegado no final do livro e não saber como que o livro se desenvolveu para aquilo, sendo que você lendo ali aos poucos, parecia que nada mudava. Nada, não tinha muita ação, né? Chegou no final do livro, eu tive uma percepção do personagem principal, o personagem que chegou lá, que estava no começo, totalmente diferente. Era como se o personagem evoluiu ali naquelas páginas, mas nada foi tão claro. E eu achei demais o McCarthy conseguir fazer isso numa narrativa que não. Sim, não tem nada que faça você ver que o negócio vai mudando, mas chega lá, ele é uma outra pessoa, você tem uma visão totalmente diferente. Então, assim, esse livro vale a pena ler. Não, isso aí que tu falou, Tati, é perfeito, assim, é isso aí. O cara escreve muito bem, e aquela violência toda faz todo sentido. Até assim, quem vê os filmes Tarantino vê assim, a gente geralmente fala, uma violência gratuita. É, Não, não é gratuita, é a violência que teve nessa conquista do sim. Oeste, né? É muito necessário, assim, eu não gosto desse termo, porque todo mundo lê: "Ai, uma leitura é É. necessário, necessário", mas é um troço necessário, esse tapa, assim, pra gente ver e se situar naquilo. E é incrível, a gente vive aquilo, a gente vive aquele cenário. E tem uma coisa muito importante nesse livro, ele fala mal do juiz, não fala mal do Fala. advogado. Então, gente, assim, é até uma das imagens que eu fazia diferente, porque, graças a Deus também, teve gente que a gente leu numa leitura coletiva, né, que Uhum. concordou que o juiz é gordo, mas na minha cabeça o juiz é magro, porque todo canalha é magro. Então, fora isso, assim, esse livro é perfeito. E para justificar a inconsistência dele não estar no meu top 5, eu não li, porque eu sou muito medrosa, como todo mundo fala que esse livro é muito violento. Um dia, quem sabe, É. mas eu não li, Não, por isso ele não vai aparecer no meu, tá, gente? Mas acreditem nas recomendações das meninas. Bom, o meu terceiro já apareceu aqui em alguma tag que eu não consigo lembrar mais, se foi 50% ou café literário, alguma dessas, porque me marcou também, precisei refletir, pensar tudo que a gente leu para, enfim, no top de hoje. Mas esse é bem o que a Malu falou, num outro ano seria top 1 facilmente também. Então, Amada, da Toni Morrison, foi meu primeiro livro da autora, já quero ler mais. Eu ficava namorando ler esses livros há muito tempo, mas eu não sabia onde começar, por onde começar, e aí surgiu uma leitura coletiva esse ano e eu falei: "Ah, agora vai, né". E simplesmente está escrito aqui: "O melhor livro de ficção norte-americano dos últimos 25 anos". Se você precisa mais do que isso, vou só fazer uma breve sinopse, assim, do que me tocou, né, do que é. Sem spoilers, eu acho que já no início, na introdução, ou tem alguma coisa no começo, ou já é de conhecimento de todo mundo mesmo. Ele é baseado numa história real, uma notícia que a Toni Morrison leu, na época que ela escreveu, que era um caso de uma mãe. Ele se passa, bom, para começar, se passa nos Estados Unidos, entre Ohio e Kentucky,
na época do fim da escravidão, né, nos Estados Unidos. E essa notícia que ela leu se tratava de uma mãe que matou um filho seu para que ele não fosse escravizado. E aí todo o bafafá da época era para ver se o julgamento ia ser de assassinato ou de furto, porque as pessoas não eram considerados seres humanos e as mães não tinham posse, né, dos seus filhos. Então, se fosse assassinato, seria reconhecer que o filho era propriedade da mãe, né, como é, e não do dono, né. Então o livro trata dessas questões, mas ele é, nesse sentido, um romance histórico, né, porque trata dessas questões dessa época, porém, logo também no primeiro capítulo, a gente já sabe, não é spoiler, tem um elemento, né, que a casa é uma casa assombrada, né, por um fantasma. E daí eu não vou entrar mais em detalhes. Mas então, além de tratar, né, desse tema de escravidão e o jeito que aborda, né, porque é também muito cru, tem muito sofrimento, muita coisa narrada, assim, bem detalhada, é com o jeito poético da Toni Morrison, né, que eu nem conheço, mas tô falando aqui como se já tivesse lido tudo dela, porque a escrita é, assim, fenomenal. E aí, no fim das contas, o que o livro tá falando mesmo, assim, não tem spoiler, gente, tá? No fim das contas, parece que eu vou falar. É basicamente, fala muito, né, de maternidade, essa questão de estar produzindo mão de obra e não filho. Tem uma cena fortíssima sobre a amamentação que tem a ver com isso também, e como uma outra cena muito marcante para mim, para quem leu vai lembrar, que fala como você se chama, aí a pessoa fala: "Eu não me chamo", né. E aí faz você pensar 1000 coisas disso, né, da pessoa como indivíduo. Fico até arrepiada, esse livro é maravilhoso, mas é sobre o direito de amar, e aí filho, marido, tudo, né, a liberdade nesse sentido. Ai gente, que livro, assim, eu já tô querendo botar ele no top 1 agora, porque eu fiquei pensando nele. Sim. Eu nem resenha tenho, assim, porque hoje eu fui pensar: "Nossa, nem escrevi". Sabe aquele livro que, assim, tem tanta coisa, você quer falar tudo, mas também não pode falar e é muito sobre o que você sentiu lendo? Uhum. Foi uma das melhores leituras coletivas desse ano também, eu falei pra vocês, né, na época. Eu sei que a Malu gosta muito. E uma frase que a Malu falou que eu vou adotar: "Foi o meu Faulkner do ano". E é, né, norte-americano, é a mesma coisa também, é bem isso que você falou. É. Nossa, Gente, maravilhoso. esse livro é maravilhoso. Quando eu li, eu sempre tô tomando carona nas vocês vão falar e daí eu falo sobre os livros de vocês também. Mas é que não dá para não falar, esse livro é maravilhoso, e eu fiquei É perfeito. obcecada por ela, e li um monte de coisa dela, nenhum decepciona. Ela tem essa linguagem poética linda, tem ensaios dela também, que daí não é linguagem poética, que estão de graça no Kindle, são muito bons. Ela é uma potência, um troço, assim, fora de série, uma autora fora de série. E para quem gosta dela também, a Maya Angelou é outra autora que é nessa mesma pegada, que eu me apaixonei também, e que tem livro de poesia, que é uma coisa que eu adoro. Você vê, Uhum. vai fazendo círculo. Mas sério, assim, esse livro aí não sério, assim, é muito bom, é muito bom. Eu vou reler esse ano até, já botei no meu clube do livro Ah, é para É, verdade. Ó, já propaganda fica aí, pra ó. aqui, já você vou fazer sabia a que tá faltando alguma propaganda. coisa. É. Pra quem Porque, quiser bah, ler, que livraço, guria, que livraço. Não sei se, a eh gente bota as informações do clube da Malu Da aqui Malu, na isso. descrição. Eu vou ler no clube da Malu Você esse vai ano. ler com a gente, né. Ah, Ai, vamos ter bastante, já quero reler. que bom, porque é Uhum. aqueles livros que a gente, tipo agora, assim, tu falou nele, eu já fiquei arrepiada e já tô louca pra conversar sobre ele, conversar Ai, que eu mais e acabei de mais sobre ele. ler, eu ia reler, mas eu vou na discussão então, pra Ah, reviver. o meu terceiro do ano também ele é primeiro, assim, não vai ser surpresa pra ninguém, o David. Ah! Ah. É. O David, ele é para ser o primeiro, só não vai ser o primeiro, porque tem outros que eu li esse ano que são os melhores da vida, né, como falam. É um livro que eu acho que a gente falou já um monte sobre ele, porque a gente tem vídeo aqui no canal, Uhum. para quem não conhece, sobre cada capítulo do livro. A gente leu ele durante o ano inteiro, 2 capítulos por semana. Teve uma época que a gente acelerou e leu 3 capítulos por semana, e é, assim, um livro para degustar mesmo. Dá para ler, assim, não vou dizer de uma sentada, porque olha o tamanho Não. do gurizinho, né, mas, assim, é aquele livro que te prende, que tu quer folhear, 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 e é maravilhoso. Foi não foi o primeiríssimo, eu li um conto de Natal antes, mas foi o primeiro livro
do Dickens que eu li, eu tenho certeza que eu vou amar, os outros, porque a forma como ele escreve eu gostei mais do Dickens que do Tolstói. Vamos botar polêmica. Vamos, põe o foguinho aí. É, que foi outro autor que também eu fiquei obcecada e comecei a ler quase, tudo, não tem como ler muita coisa que ele tem, mas li muita coisa dele. E é o que eu queria fazer com o David, só que eu não sei se eu vou conseguir esse ano. E é isso, galera, David Copperfield, as gurias provavelmente só acho que vai estar também entre delas, Ó, mas é o meu terceiro do ano. eu já vou acabar com o suspense e eu vou apresentar a minha edição, que também o meu eu faço das palavras da Malu as minhas. Só vai pro terceiro porque tudo que é top one, mas aí eu tinha que tem alguma coisa que me diz que eu tinha que colocar um número nos primeiros nos 5, né, aqui então, mas esse aqui também tá. Foi o companheiro, né, desse ano. Como a gente já falou, a gente leu bem devagarzinho, estilo folhetim, né, como era publicado. Sim, a gente claro que não leu um por semana, ia demorar muito tempo. Até no começo a gente começou, mas viu que ia demorar. Mas eu queria pontuar uma coisa: o livro é ótimo, a gente gostou. Assim, não tem muito o que falar disso, mas eu vou falar do que eu achei mais legal é de ter lido devagar. Eu tô acompanhando lá as Jovens Senhoras da Fernanda. A Malu sempre fez propaganda aqui, e eu também tô lá agora. E eles estão lendo agora em janeiro esse livro. Eu olho assim e falo, nossa, o pessoal já tá lendo no tal capítulo, já tá comentando, e me dá uma sensação assim de que, calma, gente, vocês já estão aí, porque eu gostei tanto de ler ele assim devagar, apesar de ficar com vontade de saber mais e tudo, só que eu fiquei com uma sensação muito boa de ler devagar esse livro. Eu achei que talvez, acho que a Nani já comentou em outro vídeo, que se a gente lesse mais rápido, a gente sofreria às vezes dessa ansiedade que as pessoas comentam de achar que está enrolando em algumas partes. Porque sim, ele é descritivo, sim, ele fala de muitas coisas, sim, o Davidzinho às vezes é muito melancólico e fica lá naquelas coisas dele, principalmente quando ele já é mais adolescente, né, e tal, nas questões, mas eu acho assim, é um livro para ler devagar. E eu ficaria muito feliz se a gente lesse depois, mais para frente, talvez outro Dickens também, nesse mesmo ritmo, né? porque isso foi o que eu adorei o livro, amei, mas lê-lo devagar foi o que eu acho que mais gostei dele. E para mim foi uma coisa, assim, que me educou também, sabe, porque eu sou super curiosa, eu adoro devorar o negócio, e me fez controlar a ansiedade, porque também se eu lesse alguma capítulo anterior antes dos vídeos, eu sou muito boca aberta e ia acabar comentando, então eu me policiava para ler até onde a gente ia falar, e isso aí até a parte de sofrer foi boa, até a sofrência, Sim. que a parte primeira é bem sofrida, a infância É. dele, né, bem complicadinha, mas foi bom até para depois a gente comemorar, hã, e é uma lição de vida, né, tu vê que é bem como a vida se desenvolve, né, esse negócio romance de formação, que pega toda a vida do cara, e as tuas impressões, ele na velhice falando sobre a infância, ele como criança, ele sendo a criança que ele foi lá. Um troço sensacional mesmo, eu acho que essa leitura para os calhamaços e para esses livros vale muito a pena, e estou trifeliz que a gente está fazendo outro projeto esse ano também de ler a longo prazo, acho que a gente sempre tem que tentar manter isso, assim, tanto agora a gente vai ler Ulisses, que nossa, né, eu acho que vai ser super bom ler devagar e prestando mais, e deixando a história, hã, conviver conosco mais tempo. E a Montanha Mágica, acho que vai ser tribom, que vai ser o nosso Uhum. segundo semestre, de ler dessa forma, assim, porque todo mundo que eu falo sobre a Montanha Mágica diz: "Ah, é um livro para não é um livro, assim, para", tipo assim, quem me conhece, que tem intimidade até para falar isso, eu não tô falando mal dessas pessoas, tá, diz: "Não é um livro para ti, viu, não é para tu ler daquele teu jeito". E é verdade, sabe. Mas eu tô amadurecendo, graças a Deus, e tô sabendo controlar essas ansiedades, assim. E E é vamos bom voltar às origens, né, porque o primeiro que a gente É. leu, não foi tão lento também, mas foi, né, mais do que a gente costuma, foi os Buddenbrook, né, do Thomas Uhum. Mann, tá aqui os 2.
que a gente leu, era 3 meses, viraram 2 meses e meio, e era até mais tranquilo. E muita gente que leu em leitura coletiva em 1 mês falou a mesma coisa que falou do David Copperfield, né? Muito enrolão, fala muitos capítulos sobre o nariz, a Sim. personagem que botava o queixo no peito e virava a cabeça para trás. Ai. Então, bom, para eu já entrar na discussão sem muito mistério, todo mundo aqui já sabia, né? Meu top 2 também, David Copperfield. Foi também meu primeiro romance do Dickens, eu já tinha lido o Conto de Natal também. E, bom, tudo que as meninas já falaram, a experiência que me fez botar no top 2 também. E também fiquei pensando, né? Diferente do Amada, a história é bem simples, né? A gente acompanha, né? Era para ser uma autobiografia do Dickens e acabou virando uma versão romanceada. Então, desde literalmente, né? Capítulo 1, nasce, né? Ele nasceu, Sim. até ele mais velho refletindo. Então, um dos pontos mais legais que a gente comentou várias vezes foi que a gente via o ponto de vista dele da época da história e do narrador, né? Repensando por que aquilo aconteceu ou o que impactou ele, né? E principalmente, né, além do que está sendo contado, o livro é como é contado, né? Meu Deus, a escrita desse homem e aquilo que a gente também falou várias vezes. Gente, tem uma playlist com mais de 20 vídeos, com certeza, né? Quem quiser ler e ir acompanhando. Ele dá muitos mínimos detalhes e tudo é retomado, não fica um ponto sem. Não tem um passarinho que passou na janela que não teve um motivo que ele vai falar depois, sabe? Isso foi muito maravilhoso, né? A gente comentou isso várias vezes, de como deve ter sido o processo da escrita. Foi muito bom. E com certeza foi bom porque a gente leu dessa forma. Também concordo. Para mim, tá no segundo lugar, mas poderia. Então, são todos primeiros já. Pois é, guria, é muito complicado, né? O meu segundo lugar é um livro que já foi falado aqui e que também estaria em primeiro lugar. Só tá fazendo ordem. Eu peguei para representar o Shakespeare, porque eu acho assim, todos Sim. os Shakespeare que a gente leu, e você sabe que eu já falei, não é spoiler, que o que eu mais gosto é Sonho de uma Noite de Verão, mas é que esse foi a novidade, por ter essa versão do Rodrigo, né? Mas o Shakespeare, para mim, é o meu top 1 da vida, certamente, né? E essa versão de Hamlet, a gente conversou já agora sobre ela com a Nani. Eu não quero repetir tudo. Ela é muito legal, é é sensacional. E não tem como não colocar ele na frente dos outros, sabe? Que eu falei antes, sabe? Não tem como eu não botar ele, porque para mim significa tanto e em tantas Não me fases faça da me sentir vida, né? culpada. Ó, Não, então é que eu isso é já muito vou Brincando. eu já atual, vou te né? ajudar, É Malu, muito porque é o atual. meu também. Isso é panelinha, vocês combinaram. Combinamos, combinamos. Só para incomodar Só de só novo. pra ver as marcações, já dá pra ver, né, Malu? A minha panelinha Bah! ainda vem aí, que eu sei. Tem outra panelinha que eu já sei qual é. Mas é o meu também. Faço novamente as palavras da Malu, as minhas. Não poderia deixar de fora. Eu acho que tinha que ter um top 5 Shakespeare, mas a gente deixa para mais pra frente. Quando a gente tiver lido mais. Sim. Hamlet tá aqui, sim. Eu fiquei brigando se ele ia para primeiro ou não, sabe? Mas aí teve um animalzinho que não deixou. Maravilhoso, né? E a Nani já Bom, sabe muito qual é. suspense agora para o top 1. Tararã. Já posso dizer e fazer em conjunto com a Tati, que ele já apareceu no da Malu, que é Moby Dick. Então, Ó, viu? Essa é uma Zahar paneleira. e Bruno Gambaroto, tradutor das 2 edições. Eu já tinha falado em algum vídeo também que ia ser muito difícil a segunda metade do ano, acho que foi na tag de 50%. Algum livro passar esses dois, mas como as meninas falaram, é um top 5 ordenado na hora que vocês quiserem. Mas o Moby Dick, nossa, bom, todo mundo sabe que é um livro considerado difícil, não é tão difícil assim na questão do texto em si. Resumo do resumo do resumo, a jornada de um capitão super ultra obcecado monotemático com a baleia, e quando a gente acaba o livro, o que a gente fica? Obcecado monotemático com a Pela baleia. Então, alcançou seu objetivo, narrado pelo Ismael. E aí foi o que a Malu falou,
Tem capítulo sobre marcenaria, tem capítulo sobre os ossos, tem capítulo sobre o óleo da baleia. Você sai um especialista, você aprende muito com esse livro. Você fala, coisas que eu não preciso. Mas, novamente, o que o livro faz é te transportar para a sensação de estar num navio baleeiro, onde as coisas são lentas, é uma viagem longa, que demora. E você vai passando por tudo isso, tem as emoções, tem um capítulo que fala que alguém morreu e você já fica, ai meu Deus, e tipo, depois você vê aconteceu outra coisa, spoiler, mas ninguém vai lembrar disso. Ao mesmo tempo que, né, o livro tem muita referência bíblica que eu não alcanço, mas as notas do Bruno também, meu Deus, essas 2 edições perfeitas, sem defeitos. Não leiam nas outras. Tenham a da Antofágica porque ela é bonita para ficar centro de mesa. A da 34 não precisa ler. Que horror. Brincadeira, foi daí que a Mal mostrou. Mas essa edição, assim, tá com notas muito boas. E, no fundo, no livro não tá falando nada sobre baleia, né? É sobre a questão. Bom, tem muita questão do homem, da natureza, do que o homem controla, não controla. É super filosófico, né? Não consigo nem enumerar aqui o que esse livro fala. E, nossa, eu e Tati saímos apaixonados. Esqueci de mencionar que no meu top 2 do Dickens também teve o peso que eu chorei lendo esse livro e é muito difícil. Eu acho que antes dele só tinha acontecido uma vez. Por isso que eu elevei ele, assim, apesar de ser uma história simples, né? A gente se envolveu. Eu tô falando do David, mas acho que vai por isso. Se envolveu tanto com os personagens, do David mais, né? Porque fica aquela coisa bem família, né? Assim, a gente se sente muito próximo. Mas os 2 livros, assim, eu me envolvi muito com as histórias, até porque os 2 são grandes jornadas, né? E foi injusto até eles estarem no mesmo ano também. Então, nossa, amei demais. Falou? Olha Acaba o só, suspense. falando antes um pouquinho dessa tradução aqui, uma coisa que eu aprendi esse ano, graças a Nani, eu acho que foi o ano passado, né? Ano retrasado, esse negócio de prestar atenção no tradutor. Eu nem notava, assim, se era do fulano, do Beltrano, eu não ia atrás. Essa tradução é legal e tal, mas eu baixei no Kindle a tradução da Nani, que A Nani eu fiz. 99,99% é a tradução certa. Aqui até tem o pós-fácio do Bruno Gambarotto, e eu comprei também, vou fazer uma propaganda, tem um prefácio do Camus, e é bem curtinho. Mas É bom. é boa e a outra, edição, que é a da Antofágica, tem as ilustrações da Letícia, que eu sempre falo, que é Sim. É de Porto maravilhosa. Alegre. Gente, sigam ela no Instagram, agora ela tá botando as obras dela, ela é muito boa, ela é muito boa. Mas enfim, a meu número 1, eu acho que não sei se vai ser muito Rufem os surpresa. tambores. Eu não sei, você Tcharam! sabe, Tati? Eu posso chutar agora antes dela mostrar? Pode. Eu acho que é o Proust. Só pode ser. Acertou! Olha, não. Acertou, a Tati acertou. Eu trouxe esse aqui, que é o volume 2, porque esse geralmente é o preferido de todo mundo, mas Já eu não quero posso mudar meu top. Esqueci do Proust. já posso dizer que vale a pena ler todos. Para mim falta só um, e mesmo assim eu fiquei pensando: será que eu deixo para o ano que vem? Eu disse: "Não, é que esse foi não adianta". Esse 2024 vai ser o fechamento, eu vou ler o último volume agora, vou começar agora. Mas foi o livro que marcou muito meu ano, assim, e Sim. várias coisas marcaram, e ele é também um romance de formação, então ele te traz aquilo, e eu acho que só não assim, ó, marcou muito aquela experiência pessoal, porque no fim a gente até fez um grupo para conversar, mas a gente não conseguia, os encontros acabam não rolando, tá lá o grupo, a gente conversa de vez em quando, troca material, que foi maravilhoso, conhecemos pessoas fantásticas. Só que foi uma experiência bem pessoal, que eu acho que daqui a pouco eu vou quando eu reler, se eu conseguir me encaixar em algum grupo, eu cheguei até a me inscrever no grupo do professor, Felipe. que fez Felipe, só que como eles estavam adiantados e lendo mais rápido, eu só fiz o curso desse, que é A Sombra, das Raparigas, das Moças em Flor. Eu gostei mais até agora da outra tradução, e é um livro que tu vai relendo e relendo muito, assim. Teve uns volumes que eu li mais rápido, outros que eu demorei. Teve um volume que eu demorei 3 meses para ler, porque cada vez que eu pegava, eu sentia a necessidade de reler. Então, assim, é um livro que não tem explicação, ele é muito bom. E é difícil eu falar dele, porque ele é tão falado e por outros motivos, mas para mim
foi que me tocou, várias coisas e que eu pude conversar com a minha avó, que é fã do Proust, que tem 98, então com ela que eu sempre converso, assim. E é tão bom, assim, tu ter uma coisa em comum com ela, porque ela é uma pessoa muito interessante, assim, de conversar. E é isso, acho dificilmente na minha vida eu vou ler algo que eu vou, gostar tanto e que eu vou ter tanta vontade de já recomeçar, sabe. E Sim. teve a E é exposição também, esse aí foi É. o livro do exato. seu ano mesmo, Uhum. nem sei como eu não É, lembrei. teve a exposição, que foi aqui em Porto Alegre, que foi maravilhosa, pena que não tá mais lá, mas acabou sendo até ficou mais tempo do que era para ficar, e daí tem todos os manuscritos, toda a história dele, tem eles fizeram uma parte ele criança contando sobre ele criança até para as Uhum. crianças, até para mostrar que para desmistificar o negócio do Proust, né. Uhum. Aí tinha uma parte que era ele, os autores favoritos dele, era uma mesa com ele jantando com os Ah, favoritos dele, aí manuscritos dos autores favoritos dele. Então, muito legal, assim. E as notas de rodapé da Biblioteca Azul eu achei muito boas. A qualidade desse é que não tem tanta nota de rodapé, e aí tu lê a uhum. história mais corrida. O da Azul, como também eles têm notas de rodapé até sobre a tradução, porque eles pegaram a tradução original da Globo e eles atualizaram, então eles têm: "Ah, tal coisa não tinha", porque surgiu uma nova versão francesa mesmo, e aí eles botaram, na edição que é a da Pleiade, daí eles põem: "Ah, isso aqui tem na edição", então para quem é mais minucioso e gosta desses detalhes de tradução, fala muito, né. E aí, como eu falei para vocês agora em função da Eliana, eu tô prestando mais atenção. Eu acho que os nossos grandes autores do ano, que a gente não pode deixar de citar, é o Bruno Gambaroto, Sim. né, e o Rodrigo Lacerda Rodrigo foram os Lacerda. grandes É. autores desse ano, porque a gente viu como o trabalho deles faz diferença, né, e várias, a gente como a gente falou, 2 dos melhores livros do ano, que é o Moby Dick e o David Copperfield, a gente pegou na tradução dele, porque mesmo esse aqui, o David, eu acabei lendo nas 2, como a gente leu devagar, eu li na tradução certa, no Kindle, que é o errado, certo é tu ter esse no Kindle, e aquela, porque aquela é mais bonita, ter ela física. E é isso, né, guris. É muito bom falar de livro bom, né. Quero ver É. quando a gente tiver que falar dos 5 piores. Ah, Vem aí. polêmicas. Meu top 1 é a baleia. É. Quando a Nani estava falando, eu estava mostrando, eu vou fazer só uma defesa das edições, porque daí como eu gostei tanto do livro, eu li na 34 no físico, porque eu ainda não tinha essa física comigo. Eu li no Kindle nessa, intercalando, né, ou às vezes relendo os capítulos, e não, comprei o original também. Então eu tenho, eu tenho edições, eu só não tenho da E Antofágica. a Penguin, Da é. Penguin, aquela bonitinha da capa lá. E comprei, como uma mãe que ficou obcecada pela Moby Dick, comprei em alemão para minha filha, ela ainda não leu, adaptado, né, para criança. E quando meu filho começou a ler o ano passado, ele falou que o primeiro livro que ele leria seria o Moby Dick. Não foi, né, mas como a Nani falou, a gente vê baleia agora everywhere, então Uhum. não tem como. Então daí isso aí mostra o nível de obsessão da pessoa. É. A gente brincou uma vez que o filho da Tati ia ser, porque ele foi foi, né, alfabetizado, ou tá sendo, Aham. né, Tati? É, tá sendo. E o Moby Dick, que assim, é Sim, outro nível, né. Vai É. ser filho da sim. Tati em alemão, assim, Moby Dick em alemão. Não façam isso Gurias com seus filhos. gurias, uma curiosidade que eu tenho, essas edições da Penguin clássicos em inglês, a capa linda, ela é tecido? É. É. Ela Diz parece muita tecido nas imagens. gente desbota. Eu Uhum. tenho Aham. a minha está ok ainda, mas É. a folha de dentro não é Não, a folha de boa. dentro não é Tá bonito, boa, é só bonito tá por bonito. fora. Mas não é bom de ler não, assim, é É, só bom de segurar e ficar fazendo assim, carinho. me desenfeitar. É, É bom que aqui rola uma sinceridade, né. é. É, Ué, a gente fala o que acha, né.
O Claro. conteúdo é bom, é da Penguin, né? É, Mas a folha é ruim, a capa. A minha não desbotou, mas muita gente disse que se que ficar pegando é, muito, vai saindo a tinta do tecido. Mas é bonito. é. E pra quem gosta, colecionador assim que fica obcecado, aí tem que ter. É. Mas é Gurias, isso. Bom, então tem esse vários. foi nosso top 5 veja em qualquer ordem, né? Sim. Válido até hoje, como a gente disse. E semana que vem sai o nosso vídeo, então, com os piores 5 livros que a gente leu. Aí eu acho que vai ter mais diversidade e polêmica. É, vamos ver. Muita polêmica. Até o Então próximo tá. vídeo, Até pessoal. a Até a próxima próxima. semana. Não percam, hein?